Este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura, e não deixe de acessar também o nosso site, que eu vou colocar para você na tela, futura.org.br, o espaço na web, para você saber tudo sobre a nossa programação. E na última década, de norte a sul, os brasileiros viram os preços de compra e aluguel de imóveis subirem sem parar. Em capitais como Porto Alegre, por exemplo, o valor médio de um apartamento de 2 quartos ficou 4 vezes mais caro. Alguns especialistas chegaram a falar em uma bolha imobiliária, mas agora, se a tal bolha não estourou, parece que começa a desinflar aos poucos. No período de 12 meses, entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, o preço médio do metro quadrado no Brasil subiu menos do que a inflação, segundo o índice FIPZAP, que acompanha o comportamento do mercado imobiliário em 20 cidades brasileiras. A variação foi a menor registrada desde 2011. Os preços dos imóveis no país ainda não estão diminuindo, mas já dão indícios de que, como torcem muitos compradores, podem agora ficar mais em conta. Será esse, então, o momento para deixar o aluguel para trás e efetuar uma compra? Ou é melhor esperar? É o que vamos discutir no programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Gilberto Braga. Ele é professor de Finanças do IBMEC Rio de Janeiro. Gilberto, bem-vindo à Conexão mais uma vez. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer retornar. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Também conosco no estúdio está o Edmilson Godinho. Ele é contador e advogado. Tudo bem, Edmilson? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Também conosco aqui está o Leonardo Schneider, que é vice-presidente do Secov Rio, o sindicato que representa os interesses do setor da habitação. Tudo bem, Leonardo? Bem-vindo. Tudo bem, tranquilo. Obrigado pelo convite. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas sobre mercado imobiliário. Para começar o nosso bate-papo, você sabe, né, que a gente sempre fala aqui no Conexão sobre aluguel, principalmente de casa para morar, apartamento, mas sabemos que o aluguel também do setor aí de serviços, o espaço para trabalhar também tem aumentado, e o Edmilson conseguiu, frente a esse quadro, buscar um espaço compartilhado. Conta pra gente, Edmilson, de que forma você divide o espaço, como é o seu escritório? Sem dúvida. Antes eu trabalhava em empresa multinacional, era contador, advogado e controller, né? Cheguei à posição de controller. E um belo dia, depois de passado essa fase inicial da vida, né? Eu retornei às minhas atividades profissionais de advogado e contador. E me deparei, bom, não tenho cliente. O que eu vou fazer? Vou investir num escritório, gastar 5, 6 mil reais por mês num escritório de aluguel, convencional, né? De aluguel convencional. E eu encontrei uma boa solução em escritório compartilhado, né? Em que você aluga um período, obviamente você tem que combinar o escritório, chama-se também escritório virtual, né, com o teu home office, né, porque evidentemente você tem horas apenas disponíveis no escritório, né, já tem diversos outros profissionais, mas é fundamental para você ter um endereço, é fundamental para você fazer suas reuniões, porque você não pode fazer isso num home office, né. E, enfim, e acaba sendo mais em conta, então. Muito mais em conta. É um espaço compartilhado, isso é uma tendência no mundo todo. A gente tem percebido aí, pelas nossas pesquisas aqui também, de que no mundo todo existe esse movimento de profissionais liberais, principalmente, que não precisam ter aí o horário completo de aluguel de um espaço, de uma sala, então compartilham o espaço ali que tem um telefone, tem a sala de reuniões, como disse o Edmilson aí, e você marca ali o horário que você precisa e que vai ocupar o espaço, no outro vai ter um outro profissional ocupando, então é uma iniciativa bem bacana, e principalmente para reduzir os custos. É uma infraestrutura excelente. A infraestrutura, administra ali e serve tudo que você precisa. Serve tudo que você precisa. Você tem secretária, você tem fax, você tem telefone, tem internet. Tem tudo. E compartilha os gastos, que é o principal para baixar a conta no fim do mês. Né? Ah, seguramente você economiza aí pelo menos 10 vezes de economia. Muito bem. Bom, aqui no Brasil, como eu disse no início do programa, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, ele foi divulgado pela primeira vez lá em novembro de 1947 e é o indicador de movimento dos preços calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ele é o índice utilizado também como referência para o reajuste dos aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis de imóveis, seja residencial ou seja um imóvel comercial.
O locatário, então, tem como exigir que o aluguel siga o IGPM ou o proprietário pode cobrar o reajuste maior que esse índice, Leonardo? Vamos lá. O índice IGPM, como você bem falou, é o índice padrão, é o índice que é utilizado e é o índice que o mercado recomenda. Então, todos os contratos hoje de locação, seja residencial ou comercial, eles estão reajustados baseado nesse índice IGPM. Então, normalmente vem no contrato de locação que o IGPM será o índice utilizado como referência. Será o índice utilizado na renovação, né? Assim, não renovação, desculpa, na atualização do contrato anualmente. Então, é como funciona. Agora, em muitas regiões, a gente sabe, a gente está até mostrando aí algumas imagens de imóveis no interior e também daqui a pouquinho vai aparecer imóveis nas capitais brasileiras. A gente sabe que por conta desse chamado boom do mercado imobiliário, muitos reajustes foram feitos acima do índice do IGPM, né? Agora, se está no contrato, não pode ser feito diferentemente. Agora, se vai ser feito um novo contrato ou se o mercado está muito aquecido, também o proprietário pode colocar um preço maior do que o índice. São questões de mercado, né? O mercado é regulado pela demanda e pela oferta. Então, como você bem colocou, nos últimos anos teve uma valorização, né? A procura aumentou muito. Não é o momento que a gente vive agora. E, naturalmente, os preços se elevaram também. Então, uma coisa é você reajustar o seu contrato baseado em questões de inflação, em apenas atualização, que é usado o IGPM. Uma outra coisa é você ver que o mercado valorizou e um ativo que você tinha, na visão do proprietário, por exemplo, um imóvel que você tinha, ele tinha um aluguel que valia, como exemplo, R$1.000, e já viu que do lado o mesmo imóvel, na mesma situação, já está sendo alugado por R$1.500, R$1.600, R$1.700. O que aconteceu no mercado, em alguns mercados, em algumas cidades? Houve uma renegociação, mesmo com um contrato, às vezes, de 30 meses, que geralmente o contrato, como fala a lei do inclinato, são 30 meses, ele chamou o inquilino para renegociar. Ou esperou o contrato vencer e o inquilino não teve interesse em ficar com o imóvel, houve uma renegociação e aí sim, para valores acima de inflação, acima dos índices, porque foi uma questão de mercado, né? Teve essa valorização. Agora você disse que não é o que acontece agora, não então é. Agora já está desaquecendo? Não é, como a gente viu, como você fez bem a abertura, a gente vive um período de ajuste, de acomodação. O que era mais favorável na visão do proprietário, né? Onde tinha assim, mais inquilinos procurando imóvel, hoje você começa a ver esse poder de barganha, esse poder de negociação, mais na mão do inquilino. Ele passa a ter mais oferta, mais opção, então ele consegue, quem sabe, flexibilizar esse preço, consegue negociar melhor, consegue ter mais opção. Se aquele proprietário não quer baixar o preço daquele aluguel, eu tenho outra opção. De repente não no mesmo prédio, na mesma casa, mas na mesma região. Então eu tenho essa facilidade. O mercado hoje começa a ficar mais flexível, né? Muito bem. Agora esse boom, como a gente disse aqui, da última década, muito teve a ver com os incentivos também do governo em facilitar o acesso à moradia. Agora, por outro lado, no começo deste ano, a Caixa Econômica Federal aumentou no mês de janeiro as taxas de juros do financiamento imobiliário. A mudança afetou quem tem renda acima de R$ 5.400. Segundo a Caixa, não foram alteradas as taxas dos financiamentos habitacionais contratados com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, nem do FGTS. Aí eu pergunto para o Gilberto, nosso parceiro que acompanha de perto essa questão do mercado, e a classe média foi a principal afetada por essas mudanças, Gilberto? Foi, mas é preciso entender que quando a gente fala em taxa de juros, a gente está dizendo que praticamente a quase unanimidade das transações imobiliárias no Brasil são feitas através de financiamento, ou seja, as pessoas se endividam no banco para conseguir adquirir a casa própria ou imóvel próprio para qualquer uso. Então, quando existe a elevação da taxa de juros, aumenta automaticamente o custo para o adquirente. Quem vai comprar vai pagar pelo mesmo imóvel uma prestação mais cara. Então, obviamente que isso sacrifica a classe média, que é o foco hoje dos grandes lançamentos dos chamados imóveis prontos nas grandes capitais, sobretudo, e essa classe média, para conseguir comprar a casa própria, vai ter que, no seu orçamento mensal, pagar um pouco mais em termos de prestação mensal.
Hoje o comprometimento médio de renda adotado no sistema financeiro é de até 30% do valor da renda familiar. Então soma-se a renda de todas as pessoas que compõem a unidade familiar, não precisa ser necessariamente marido, mulher, casado, pode ter filho, agregados, etc. E até 30% da renda comprovada pode ser comprometida com o pagamento da prestação. Essa é a conta que é feita, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, quando vai aprovar o financiamento para a aquisição. Entretanto, como nós estamos falando aqui, Christian, o mercado está sofrendo uma modificação. Vivemos uma crise econômica com inflação elevada, as taxas de juros subiram, né? A economia não vem crescendo, então é difícil, dentro desse contexto, você pagar uma prestação mais cara. Entretanto, por outro lado, essa acomodação de preços permite que, em determinadas situações, o valor final de alguns imóveis já comecem a cair. Então, se por um lado os juros subiram, por outro lado o valor total do imóvel cai, e num certo sentido, se a pessoa procurar bem, ela consegue compensar uma taxa de juros maior com a aquisição de um imóvel com preço mais baixo em relação à média que ele vinha sendo ofertado há alguns meses atrás.